Muito bom estar na presença do Senhor. Eu não sei por que muitas pessoas ainda se afastam, né? Se afastam da presença daquele que quer mudar a nossa vida. Eu não sei o que seria de mim sem Jesus. Pode me tirar tudo, até mesmo a vida. Só não me tire Jesus de mim. Porque sem Ele eu não sou nada, irmãos. Pode ter certeza disso. A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, que sem o Senhor nada podemos fazer. E de fato, irmãos, sem Deus, eu e você não somos nada. Por isso, não se afaste dele. Não desista dele, porque ele não vai desistir de você nunca. Ele ainda vai dizer no livro de Isaías: pode uma mãe abandonar um filho que ela amamenta? Um filho que ela carrega no seu ventre? Ainda que ela venha a esquecer-se, o Senhor vai dizer: eu nunca me esquecerei de ti. Depois ele fala: eis que eu tenho na palma das minhas mãos o teu nome cravado. Sabe, irmãos, quando você cai em uma situação de afastamento, quando você tarda em querer se converter a Deus, o Senhor estende a mão sobre você. E o seu nome está lá. E quando Ele estende a sua mão, Ele abençoa a sua vida. E aí você tem saudade e quer voltar. Esse é o tempo em que Deus preparou para mim e para você. Amém? Que bom que vocês estão aqui, né? Quantos jovens, né, Ada? Glória a Deus, Vitor. Deus seja louvado. Eu também sou um jovem de barba branca, né? Mas sou jovem. Jovem em espírito, né? Isso. Eu convido vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Joel. Hoje é o que nós vamos trabalhar. É o livro de Joel. Vamos trabalhar 2 versículos. Muito importante para nós. É uma instrução que Joel vai passar para mim e para você, agora por meio do profeta Judásio. Eu tenho certeza que Deus trouxe cada um de nós aqui, porque Ele quer, de fato, uma mudança radical nas nossas vidas. Joel, quando ele escreve esse livro, porque ele é o próprio autor do livro, ele pensa no povo de Israel, quando o povo estava bem longe de Deus, quando o povo adorava outros deuses, quando o povo tardava a conversão em Deus. Então Joel, ele começa então a orientar aquele povo. Assim também como Baruque orientou Jacó. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, lá no livro de Baruque, no capítulo 4, no versículo 4 ainda, que Baruque, depois de ser um auxiliador, depois de caminhar com Jeremias, depois dele ver a conversão do povo através de Jeremias, ele teve um grande desejo também de levar a conversão de Jacó, porque até então Jacó não tinha se convertido a Deus. E muitas vezes, irmão, nós também somos assim. Nós até está na presença de Deus, nós até busca Deus, nós até vai à Santa Missa, vai ao grupo de oração, mas nós ainda não se convertemos a Deus. O profeta Isaías também vai dizer que o nosso corpo está presente, mas o meu e o teu coração está muito longe de Deus. Então é dessa forma que Joel está falando nesta noite, para mim e para você. Não é mais para o povo de Israel, mas é para mim e para você. Fala para você, é para mim que Deus quer falar nesta noite. Eu preciso se converter o mais rápido possível. Eu não vou tardar a minha conversão. Amém, irmãos? Esse é o tema de hoje. Não retarde a conversão. Olha que interessante. O que é retardar? Se não nós sair daquilo que nós está vivendo e voltar para o que nós fazia antes. Retardar significa tudo isso. Mas mais do que isso, é você se atrasar da presença de Deus.
É colocar outras coisas no lugar de Deus. Quando você retarda a sua fé em Deus, você coloca outras coisas no lugar de Deus. E Deus é ciumento. Ele tem ciúme, irmão, de mim e de você. Sabe? Ele não quer trocar você por nada. Quando você sai da presença de Deus e vai adorar outras coisas, Deus, ele fica irado, ele fica irritado. A palavra diz lá no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 17, que vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou. Se nós prestar bem atenção, esse tempo já chegou, em que a fome vai ser muito grande. O homem vai comer o outro homem. O homem vai comer a sua direita, a sua mão esquerda, o seu braço direito. Os dois homens juntos vão devorar um povo, mas mesmo assim, a fome não vai se afastar de nós. Mas a mão do Senhor está sempre estendida para cada um de nós, irmãos. Isso é o que o profeta Isaías está falando. Quando ele falava de Efraim e Manassés. Manassés come Efraim e Efraim Manassés. E os dois juntos devoram Judá. E mesmo assim, a palavra de Deus vai dizer, a fome não se afasta deles. Irmãos, então isso quer dizer que Deus quer que eu e você se apresse a se converter o mais rápido possível. Amém? O tema então é esse, Joel 2, versículo 12 e 13. Todos acharam aí? Joel 12, melhor, é isso, Joel 2, versículo 12 e 13. Por isso, agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejum, lágrimas, gemido, de luto. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é bom e compassível. Longanime, indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que inflige. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Aplaude a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus, o salmista Davi vai dizer que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não existe conversão sem praticar a palavra de Deus. Eu e você precisamos comer a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Quando nós, de fato, achamos que nós somos esses homens e essas mulheres necessitados e buscamos esse alimento na palavra, pode ter certeza, meu irmão, há uma grande mudança radical nas nossas vidas. E conversão, falar em conversão, é mudança de vida. O livro de Atos, no capítulo 9, vai falar de um homem que eu sou até suspeito de falar dele, porque eu amo falar desse homem. Amo. Até me espelho nesse homem. Porque, de fato, esse homem, ele tinha uma vida totalmente diferente da que ele tem hoje. Um homem que ele era tido como um perseguidor. Um homem que fazia de tudo para afastar as pessoas de Cristo. Um homem que suportava que as pessoas falassem do nome de Jesus. Agora esse homem, irmãos, depois dele ter um encontro pessoal com o Senhor, ele de perseguidor, a palavra de Deus vai dizer, ele passa a ser perseguido. E eu pergunto para você, você está pronto, irmãos, para ser perseguido? Estão prontos, irmãos? Porque quando nós trocamos a nossa vida velha por essa vida nova em Cristo, nós temos que estar preparados para as coisas que vai vir. Vai vir muitas coisas, muitos obstáculos, muitas perseguições. Vai vir.
Mas eu e você precisamos estar prontos. A palavra diz que Paulo, depois dele se converter a Deus, quando ele ainda era Saulo, ele sai de Damasco. E Jesus sai de Jerusalém. É tão interessante, mas é tão lindo isso, irmãos, que saem os dois pelo mesmo caminho, porém ao contrário. É como se eu fosse para o Jardim Japão e o Vitor viesse para o Jardim Japão. Você foi lá hoje, né? É isso mesmo? Foi lá hoje? Foi sábado passado, né? Sábado passado. Ou seja, nós se encontramos, na verdade. Sábado passado eu estava vindo para lá e você estava vindo. Então, esse encontro, irmãos, aconteceu. Porque Paulo saiu de Damasco com um pensamento de destruir a igreja de Cristo. Jesus sai de Jerusalém com um pensamento de converter Saulo. Olha, irmãos, a diferença. Jesus tinha um pensamento de dar uma vida nova para Saulo. E Saulo tem um pensamento de destruir a igreja de Cristo. Só que Deus, ele tem mais poder, irmão, do que o homem. O homem não tem poder diante de Deus. Deus tem mais poder do que o homem. Porque depois que Jesus, ele chega ao encontro de Saulo, ainda no meio do caminho, Jesus, ele pergunta para Saulo, 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 por que tu me persegues? E sabe o que é mais interessante? É que Saulo ouviu. E a verdadeira conversão está no ouvir, irmãos. Muitas vezes nós deixamos de ouvir o Senhor. Quantas vezes eu e você estavam na missa, o padre estava fazendo a homilia tão linda, falando da palavra de Deus, e eu e você estava tirando a atenção do outro, conversando de outras coisas. Não ouvimos aquilo que Deus queria falar conosco. A palavra diz que o Senhor chamou Saulo, e Saulo ouviu a voz do Senhor, irmãos. Saulo ouviu, tinha pessoas com ele, as pessoas até viram, mas não ouviu. Porque a palavra era de fato para Saulo. A conversão era de Saulo naquele dia. Sabe por quê, irmão? Porque ele estava pronto para ouvir a voz do Senhor. Quantas vozes, meu irmão, nós temos ouvido aí fora? E muitas vezes tem tirado eu e você da presença de Deus. Quantas vozes tem tirado eu e você, tem até mesmo atrasado a nossa conversão? Quantas vozes que vêm lá de fora, eu e você preferimos ouvir a voz que vem de fora e deixamos de ouvir a voz de Deus. Saulo se converteu, irmãos, porque ele ouviu a voz. A palavra diz, quando Deus fala, Saulo, por que tu me persegue? Ele pergunta, quem és tu, Senhor? E o Senhor responde para ele, eu sou Jesus. Aquele que tu persegue, nós vimos que hoje aqui, Deus falou muito sobre a cegueira espiritual. Saulo estava cego espiritualmente, irmãos. Mas que a palavra de Deus vai dizer que quando ele tem esse encontro pessoal com o Senhor, ele fica cego agora, não espiritualmente. Fica cego materialmente. Porque diz a palavra que Jesus pede para ele ter a casa de Judas. Porque Deus tinha um propósito na vida dele, naquele lugar. Hoje você está aqui, meu irmão, na Associação Ângelos, é isso? Associação Ângelos. Amém? Eu tenho certeza que Deus falou com você. Vai até a rua Aracaju, número 71, é isso? Número 71, porque lá eu quero falar com você. Deus falou para Judásio, vai até a rua Aracaju, no número 71, e impõe as mãos sobre meus filhos, porque eu quero tirar a cegueira espiritual dos olhos deles. Foi isso que Deus fez com Ananias, meu irmão. Porque diz a palavra que Deus, ele pede para Ananias ir até a casa de Judas, ele ainda dá uma recomendação. Falou muito sobre caminhos aqui, amém? Sim? E lá também falou no livro de Atos, no capítulo 9. Entra na rua direita, não é isso? Entra na rua direita, procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Olha que interessante, irmãos. Saulo estava na perseguição de Cristo. Mas quando Ananias chega, Saulo está de quê? De joelho, meu irmão. Esperando a imposição de mãos sobre ele. Mas a palavra também diz que Ananias teve medo. Teve medo quando o Senhor pediu para ele, vai lá, impõe as mãos sobre Saulo. Olha, irmãos, como é uma pessoa convertida a Deus.
Quando a pessoa entendeu o evangelho, quando a pessoa entende que de fato ela é de Deus, ela não tem medo. Não tem medo. Ananias teve medo, a ponto de apontar as aparências de Saulo, de apontar os defeitos de Saulo, de falar para o Senhor: Senhor, esse homem já matou muitas pessoas, esse homem mata as pessoas só no respirar, e tu aqui me manda ter a casa dele, para impor as mãos sobre ele. Irmãos, e Jesus disse para ele: vai, Saulo, melhor, vai, Ananias, vai, porque este homem para mim é um instrumento escolhido que levará o meu nome a todas as nações. E eu quero dizer para você nesta noite: você é um instrumento escolhido de Deus que levará o nome do Senhor a todas as nações. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo. Não se afaste do Senhor. Não se afaste. Não deixe as vozes que vêm de fora tirar você da presença de Deus. Deus tem o melhor para a tua vida. Ele tem o melhor para a minha vida, para a tua vida, meu irmão. Eu amo muito a passagem de Saulo. Só que aqui Joel estava falando para o povo de Israel para se converter de coração. O povo israelita era um povo que adorava muitos deuses. Era o deus dos amorreus, dos ateus, deus de Baal e tantos outros deuses. Então era necessário que os profetas se levantassem. Se nós pegar o livro de Joel aqui, é um livro pequeno, porque Joel é um profeta considerado um profeta menor. Amém? Ele é um profeta considerado menor. Existem profetas maiores também. Mas foi o mais suficiente, eu imagino aqui, quando Joel estava escrevendo, Deus estava revelando ali ao coração dele o que aquele povo de Israel estava vivendo. E era preciso que ele falasse para aquele povo ter uma mudança de vida. Irmãos, aqui Joel estava orientando o povo sobre a vinda do Senhor. Joel estava orientando o povo que era necessário buscar o Senhor. O livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, vai dizer: buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Irmãos, o Senhor está de braços abertos. Olha aí, ó, te esperando. E você está fazendo o quê? Por que você está distanciando desse Deus? Porque você está tardando a sua conversão, já que Ele está de braços abertos, te esperando, meu irmão. Jesus está solitário, esperando de você um abraço. Vem, filha, vem, filho, eu quero te abraçar. Eu quero curar as tuas dores, as tuas mágoas, os teus ressentimentos. Eu quero, filha, filho. Jesus está te chamando todo o tempo, meu irmão. Minha irmã, não se afaste dele. E aqui o profeta Joel ainda vai mais além. Que é necessário nós buscar em jejum, lágrimas e lamento. Jejuar, irmãos. Quem tem hábito de jejuar? Todos os cristãos necessitam, irmãos. Se você não tem hábito de jejuar nesta noite, em nome de Jesus, você vai fazer um propósito a Deus, vai dizer: eu vou jejuar. Porque quando você, irmãos, jejua, você está mortificando a sua carne. Ou seja, você está sacrificando a sua carne, meu irmão. Você está deixando de alimentar o seu corpo material para alimentar o seu corpo espiritual. Quando a tua boca, irmão, é aberta, quando você está em jejum, em oração, as palavras saem corretas dos teus lábios, mas quando você está na carne, meu irmão, a palavra até sai da tua boca, pode sair até bonita, como a palavra de Deus vai dizer, mas não converte no coração de ninguém. As pessoas não vão se converterem porque você falou da carne. E aqui o Senhor quer que você fale do Espírito. Quem é da carne, fala da carne. Quem é do Espírito, fala do Espírito. Então, uma vez que você modifica a sua carne, você sacrifica a sua carne, quando você oferece um jejum a Deus, é claro que vem as tentações. Judas sofre muito. Irmãos, eu quero dizer para você, nesse período aí de 2022, 23, 24, foi os anos que eu mais preguei.
mais preguei foi esses anos aí, 23, 24, 22, 23, 24. Por que Deus me levantou assim? Porque foi no ano de 2021, eu falei, Senhor, eu vou dar uma brecada, vou segurar um pouco, vou parar de sair muito, porque minha casa, meus filhos, minha esposa, vou segurar um pouco. Quando eu receber a ligação de pregação, eu vou falar um pouco não. Irmãos, e assim eu fiz esse propósito. Só que no ano de 2022, no dia 1º de janeiro de 2022, irmãos, que eu tinha falado para Deus que no mês de janeiro eu não pregaria, eu recebi 2 pregações em 2 quarta-feiras. E aí eu falei, Deus, e agora? Eu falei que eu não ia pregar. E Deus falou, eu te chamei. E agora, meu irmão, eu obedeço a voz de Deus ou eu obedeço a minha voz? E aí foi então que eu falei o sim. Eu falei o sim para um grupo de oração. Naquela ocasião foi o grupo de oração Nossa Senhora de Fátima, daqui mesmo. Porque foi as 2 que me chamaram, Calcaia do Alto e Nossa Senhora de Fátima. Só que primeiro Nossa Senhora de Fátima me chamou, depois Calcaia do Alto. Então eu pensei e falei, e agora? Eu falo que eu tenho compromisso? Se eu falar que eu tenho compromisso, eu estou mentindo. E mentir não é de Deus. Se eu falar que eu não posso, eu estou mentindo, porque eu posso. Então, meu irmão, eu fiquei assim, sabe? Navegando naquilo que eu tinha falado. E eu falei sim, e vim. E a partir daí, meu irmão, não parei mais. Não parei mais a ponto de pregar em estado fora de São Paulo. Eu preguei na Bahia o ano passado. Preguei em dioceses de fora da diocese de Osasco. Então, seja, Deus te chama, Deus me chama, só que eu e você tem que simular o sim, tem que falar o sim. Nós não tem que fazer justificação da nossa fé, meu irmão. Não. Nós não tem que justificar a nossa falha, a nossa falta, porque é o que acontece muito, meu irmão, nós justificar as nossas faltas. Aí eu não posso, eu vou consultar a minha agenda. Depois olha lá, talvez não tem nada na agenda. A minha agenda está lotada. Ô meu irmão, cadê a conversão? Joel entendeu isso. É por isso que ele pediu para o povo se converter de coração. Porque quem se converte de coração não tem medo, meu irmão. Eu preguei em Jandira, foi naquela greve dos caminhoneiros. Lembram? Que os postos de gasolina estavam fechados. Eu preguei em Jandira e eu estava saindo de Itapevi para ir para casa. E depois eu voltaria para Jandira. Aí quem me convidou naquela época o Luciano. O Vitor conhece o Luciano. O Ado também conhece. Inclusive ia ter candidato, né? O Luciano me convidou e ele foi e me ligou, ajudar. Se você quiser desmarcar a pregação, a gente vai entender. Porque greve dos caminhoneiros, os postos estão fechados, não tem como abastecer os veículos, é longe, é distante. Falei, não, meu irmão, eu vou. Os apóstolos andavam de a pé e descalço. Por que eu não posso ir? Se tem ônibus, se tem trem, se tem carro. Eu posso ir sim, meu irmão. E fui. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu entendi que Deus me chamou e eu preciso dar a resposta para Ele. Então, nesta noite, você que não tinha o hábito de jejuar, eu vi lá na postagem do Gilberto, que ele mandou para mim, que vai ter uma subida para um monte, né? 29, é isso? 19. De 19, e ele colocou algumas recomendações lá. Alguém leu a recomendação? Alguém pode me falar? Quais são? Jejuar, confessar. Teve mais outra, né? Jejuar, confessar e orar. Não foi isso? É isso? As 3. São os 3 tripés da nossa fé. O jejum e a oração, meu irmão, é o suficiente para abastecer a nossa fé. Eu quero falar para você que o mês passado eu subi para o monte. Eu subo todo mês eu subo, graças a Deus. Isso já acontece há muitos anos já. Desde quando o tio Adalberto era ainda coordenador regional. Não parei. Eu me lembro que uma vez, eu não sei se era o Vitor que coordenava a região, mas que era o Guilherme. Subiu 61 jovens. E um dia nós subimos para o monte, Deus me revelou aquilo. 61 jovens de volta para aquele monte.
Porque os jovens que subiam, não vi mais nenhum jovem subir. Então, meu irmão, minha irmã, já vou até fazer aqui a propaganda do dia 19. Faça o que Deus está pedindo. Que não foi Gilberto, não foi o Ada não que pediu. É Deus que está pedindo. Jejuma, ora e confessa e suba para o monte. Porque é lá que Deus fala com você, meu irmão. É lá que Deus quer te dar a resposta que você está buscando. É lá, meu irmão. Eu falo isso com toda clareza e com toda convicção. Porque foi lá que eu vi um homem andar. Foi lá, meu irmão. Eu tenho no meu Facebook um homem que postou para mim uma foto dele andando, depois dele estar na cadeira de roda, melhor na cadeira de roda não, na maca de um hospital, sem poder andar, sem poder levantar. E nós oramos naquele monte, no sábado, no domingo, aquele homem postou um vídeo andando, claro, andando com aquele auxiliar dele, andando daquele jeito, com andador, na verdade, aquele andador, mas ele postou andando. Sabe por quê? Porque Deus realizou o milagre na vida dele. Então pode ter certeza, quando você prepara o teu espírito, Deus realiza o milagre na tua vida. Amém, meu irmão? Ainda continuando, versículo 13. Rasgai vossos corações e não as vossas vestes. Se o coração, Luiz, abre, águas vivas do interior irão fluir. Mais uma vez, se o coração, abre, águas vivas do interior irão fluir. É o coração, meu irmão. A palavra de Deus vai dizer no livro de São Tiago que a nossa boca só fala o que o nosso coração está cheio. Do que o teu coração está cheio nesta noite, meu irmão? Do que você vai falar quando você chegar na tua casa? Ou quando você estiver no seu convívio social? Na sociedade, na rua onde você mora? O que as pessoas vão falar de você? Deus está pedindo nesta noite que você tenha uma mudança de vida. Porque conversão não é nada mais do que uma mudança de vida. Uma mudança de comportamento. Como está o teu comportamento lá fora? Você é a mesma pessoa lá fora como você é aqui dentro? Como que as pessoas enxergam você lá fora? Jesus ele faz essa pergunta para os discípulos. O que as pessoas falam de mim aí fora? Jesus faz essa pergunta, meu irmão. E eles têm dúvida, porque eles não perguntavam para as pessoas, e não falavam de Jesus para as pessoas. Eles tinham dúvidas. Então, na dúvida, eles falaram, olha, eles falam que é Elias, eles falam que é Jeremias, eles falam que é João Batista. Só que tem um homem que era tido como um homem convertido a Deus. Um homem que tinha essa comunhão com o Senhor. Um homem que seguia esses conceitos. Um homem que seguia essa leitura de Joel. Um homem de oração, um homem de jejum, um homem de confissão. Um homem que mesmo tendo negado Jesus por 3 vezes, mas foi capaz de dizer, tu és Jesus. Tu és Jesus, porque, irmãos, os outros falaram que Jesus era Elias, Jeremias, João Batista, ou um dos profetas. Está cheio de pessoas que falam que Jesus é um dos profetas, que Jesus é Elias, que Jesus é João Batista. Está cheio, meu irmão. Agora eu pergunto eu e você, o que nós pensamos que Jesus é? Porque Pedro se levantou e disse, tu és Jesus, o Filho de Deus vivo. E olha, irmãos, como é muito interessante. Pode meditar depois, Joel, tá? Achei muito lindo. Obrigado, Ada. Por isso que eu amo pregar a palavra de Deus. Eu amo. Por isso, irmãos, porque cada tema que eu vou estar pregando, eu vou aprendendo cada vez mais. Vou me convertendo cada vez mais. Cada dia, meu irmão, cada tema que eu vou pregando, Deus vai me convertendo.
Como o apóstolo Paulo vai dizer, pregar para mim não é um privilégio. Não é, irmãos. E de fato não é. É uma necessidade. Pregar para mim é uma necessidade, meu irmão. Eu necessito da palavra de Deus. Nós necessitamos. Então, quando Pedro, ainda Simão, declara que Jesus é o Senhor por meio dessas práticas que Joel acabou de colocar para mim e para você, Jesus disse para ele: feliz és tu. Olha só, irmão, feliz és tu. Olha para o teu irmão e fala isso. Feliz és tu. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Feliz és tu, Ada. Feliz és tu, Luiz. Feliz és tu, Judásio. Que não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isto. Porque foi isso que Jesus falou para Pedro, meu irmão. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isto. Mas o meu Pai, o meu Deus que está no céu. E eu te declaro, tu és Pedro. Irmãos, bate forte nesse piso aqui. Tem perigo de cair não, né, Vada? Amém. Tu és Pedro. Pedro significa o quê? Pedra, alicerce, rocha, homem firme. Fala, eu sou firme. Isso, glória a Deus. Voz do Luiz, sou firme. Tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha a responsabilidade que Jesus deu para Pedro por meio da sua fé, meu irmão. Por meio da sua conversão, porque Pedro, irmãos, Pedro também desviou o olhar de Deus. Pedro tardou também a conversão dele com Deus. E tardar é se afastar, meu irmão. Tardar é um afastamento, é um distanciamento, olha só. Não tem como o irmão me alcançar aqui, a não ser se ele coloca uma corda aqui e me puxa. É um distanciamento de você e Deus. Pedro tinha se afastado quando ele negou Jesus por 3 vezes. Mas depois Jesus se aproximou dele. Aonde Pedro estava, meu irmão? Pescando. Ele voltou para a vida velha dele. Mas Jesus trouxe ele de volta. E nesta noite, eu não sei se você tem se afastado do Senhor. Eu não sei quanto tempo. Se é um segundo, como a Ada falou, se é 1 minuto, ou se é 10 minutos, ou se é um dia, ou se é um mês, ou se é 1 ano, ou 2 anos, enfim. Eu não sei quanto tempo você estava distante do Senhor. Nesta noite, o Senhor está te chamando. Vem, filha. Vem, filho. Tu és meu. Irmãos, é só uma dinâmica. Estende a tua mão aí, estica a palma da tua mão. Pode ser até as 2. Tem alguma letra escrita aí? Dá para ver alguma letra aí na sua mão? Na palma da sua mão? Dá para ver, irmãos? Olha bem aí, na palma das tuas mãos. Na palma, na palma. Tem uma letra aí? Tem uma letra? Tem? Todas as mãos têm a letra aí? Qual é a letra que está escrita aí? M. M, letra M, amém? Você sabe qual é o significado dessa letra M? Ficou meio que, né? Duvidoso, né? Isso, é isso. Mas Deus entendeu tudo. Está escrito M. Qual é o significado da letra M? Todos concordam? Sim? Concordam? Sim? Então tá certo. Se concordou, tá certo. A maioria vence. É meu, irmãos. Está escrito aí, meu. O livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Ele diz assim, ó. E agora, eis o que diz o Senhor. Aquele que te criou, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Gildásio. Nada temas. Eu te chamo pelo teu nome, tu és? Olha aí, irmãos. Olha aí, a resposta aí, tu és? Então você tem um dono. Você tem alguém que cuida de você, que zela por você.
Então por que, meu irmão, você se afastar desse homem que te ama, que foi capaz de te entregar a sua própria vida? Por que então, meu irmão, você não se abandonar aos braços deste homem? Você não sacrificar a sua carne? Nada temas, filho. Nada temas, filha. Pois eu te resgato, eu te chamo pelo teu nome. Tu és meu. E quero trazer ainda mais algo muito forte, meu irmão. Não permita, irmãos, não permita, irmãs, que alguém roube o seu nome. O seu nome é único. Somente você tem ele. Você não entra nos lugares sem o teu nome. O teu nome é valioso. Então não permita, meu irmão, não permita, minha irmã, que o mundo roube o seu nome. O Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, vai dizer que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Quantas destruições que o demônio tem feito na vida dos jovens. Quantos jovens têm sofrido com a droga, com álcool, com adultério. Quantos jovens que têm perdido o nome, irmãos? Ele agora não é mais o nome dele, mas sim maconheiro, nóia, bêbado. E tantos outros nomes, prostituta. Não permita isso. Porque você tem um nome que Deus escolheu dentro do ventre da sua mãe. Não foi a sua mãe e seu pai que escolheu o teu nome, não. Sabe, Luiz? Não foi teu pai e tua mãe que escolheu esse nome, não. E eu provo na palavra de Deus. O livro de Jeremias, capítulo 1. Ainda no ventre da tua mãe, o Senhor já tinha te consagrado e designado profeta. Ele já sabia o teu nome lá dentro do ventre da sua mãe, meu irmão. Então não permita, se você, por uma ocasião, ou por uma situação, você se distanciou do Senhor, é hora de voltar. É hora de voltar. Sabe, irmãos, quando eu disse aqui, eu vim de Jandira, eu não fui para casa. Eu desci de Jandira, peguei aqui o campo de Stella Mari e errei aqui a rua Aracaju, né? Eu achava que era na rua Aracã. Aqui no Aracã mesmo, né? Tem um clube aqui, não tem? Aracã. Segui, eu vi que o caminho estava errado, voltei lá embaixo, retornei, saí ali naquele lugar, ainda não sabia onde era. Vi uns irmãos louvando aqui, perguntei para o irmão, aonde era a rua Aracaju, número 71, ele é aqui. Estava de frente, meu irmão. Então retornei. Eu perdi o caminho, mas eu encontrei. E assim também é você, meu irmão, minha irmã. Se por um acaso você perdeu Jesus, é hora de retornar. Pega o retorno de volta, porque Ele está te esperando. Vamos se colocar de pé. E o que é mais bonito dessa palavra, quando Joel escreve ao povo de Israel, é que Jesus, ele não olha para a murmuração daquele povo. É que Jesus não olha para os defeitos, para os pecados. Jesus não olha para aquele povo que murmura o tempo todo. Jesus, ele almeja a alma de cada um deles. Deus levantou tantos outros profetas com o objetivo de trazer todos eles, todo aquele povo para a presença do Senhor. Quando Deus levantou Moisés, que levou até o povo de Israel, Deus pediu para Moisés escrever ali o primeiro mandamento, para que o povo ouvisse a voz de Deus, se convertesse ao coração de Deus e seguisse os mandamentos de Deus. A palavra diz lá no livro de Êxodo que Moisés pergunta para Deus: Deus, e quando o povo perguntar o teu nome, o que eu direi para eles? E Deus respondeu: diga a eles que eu sou o que sou. Não existe outro Deus fora de dele, irmãos. Ele é o único Salvador da nossa vida. Deus foi capaz de enviar o seu Filho. Jesus, ele é Deus, porque ele foi enviado pelo próprio Deus. Deus escolheu uma mulher, colocou Jesus no ventre daquela mulher, que é a nossa mãe, que cuida de mim, que cuida de você.
não para julgar os nossos defeitos, não para julgar os nossos procedimentos, nossos maus procedimentos. Porque quando Deus grita no deserto, Ele diz para nós se converter dos nossos maus procedimentos. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 13. O Senhor vai falar, irmãos, que Ele vai ouvir a nossa voz, mas é necessário que você se converta dos nossos maus procedimentos, dos nossos costumes, das nossas mentiras, das nossas fofocas. Cristão que ainda não parou de falar mentira. Cristãos que ainda não parou de fofocar. Em vez de você falar do teu irmão, meu irmão, para as pessoas, fala de Deus para o seu irmão. Deus te criou, Deus te trouxe nesta noite para você ouvir isso. Se você tinha hábito de alimentar as fofocas, Deus está falando para você nesta noite. Quando você chegar na roda de fofoca, seja diferente. Você precisa incomodar as pessoas quando você chegar. Somente a tua chegada. Você não precisa falar nada, mas as pessoas têm que entender que no meio deles tem um homem de Deus e uma mulher de Deus. Quando Deus envia Ezequiel, a palavra vai dizer lá no capítulo 2, no versículo 6. Deus envia Ezequiel para uma raça rebelde, uma raça fofoqueira, uma raça mentirosa. Ezequiel tem medo, mas o Senhor falou para Ezequiel: vai, Ezequiel, porque todos eles hão de saber que no meio deles há um profeta. Queridos irmãos, só para nós encerrar, Deus te chama, viu, Ada? Deus te chama. Deus tem muito mais para nossas vidas. Esse espaço aqui é pequeno, perto do que Deus tem para mim e para você. Deus tem muito mais. Ele te libertou e Ele almeja a tua alma. O maior objetivo do Senhor é te dar o céu. O céu te espera. O Ada, ele falou muito nisso. O céu te espera. O livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 12, o apóstolo Paulo vai falar que todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, com a segunda vinda dele aqui na terra, ressuscitarão primeiro. E nós que permanecemos vivos na presença dele, com a segunda vinda dele aqui na terra, meu irmão, já que essa é uma promessa de Joel para nós, nós seremos arrebatados aos céus, em nuvem, aos ares, ao encontro daqueles que já partiram. Hoje é dia de conversão. Se converta, meu irmão, se converta, minha irmã. É hora de mudar, é hora de pensar diferente, é hora de fazer diferente. Deus te chama, Ele te libertou, Ele te trouxe aqui. Vamos cantar essa canção. O Senhor me libertou.